Deus cura a nossa alma. Bom, meu nome é Valquíria e eu quero contar para vocês aqui um pouco do que me aconteceu nessa cura da minha alma por Deus e rápida, né? Dia 1º de janeiro de 2025, hoje é 1º de janeiro de 2026, Deus falou para mim assim, eu vou te dar uma vitória a cada dia desse ano. E eu assim, eu ouvi e guardei porque por outras vezes Deus me falou algo e aquilo aconteceu. Mas eu fiquei pensando, uma vitória por dia, né? Porque não é uma bênção por dia, era uma vitória. E vitória é o resultado de uma luta, né? E só que eu ouvi e pronto, né? Dia 1º, assim, geralmente a gente tá mais empolgado com a família. E eu não tava aqui, tava viajando, mas enfim. Aí chegou em meados mais ou menos de janeiro, 20 de janeiro, eu parei um dia para pensar, eu falei assim, meu Deus, como já aconteceram tantas coisas boas na minha vida esse mês. E aí eu lembrei. Aí eu pensei assim, nossa, vou até comprar um caderno para anotar. Aí eu lembro que eu fiz algumas anotações em algum lugar, mas me dispersei. E aí o ano foi passando, e aí muitas coisas foram acontecendo. Eu comecei a dedicar a minha pessoa, e aí quando chegou agora em novembro, teve uma explosão de transformação na minha vida. Foi no dia 20 de novembro. Começou a aparecer no YouTube uns vídeos assim, Deus pode mudar tudo em um dia. Deus pode mudar tudo em 24 horas. E eu tava viajando de novo. E aí eu não dei muita atenção, não. Só achei assim, meio incrível, né? E apareceram 5 vídeos desses, isso foi numa sexta-feira. Aí chegou sábado à tarde, eu deitei um pouquinho no sofá assim. Eu falei, vou ver um vídeo desse. Aí eu assisti o vídeo, não lembro do que se tratava, assim. Eu sei que aí, quando chegou na segunda-feira, que eu voltei para casa, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu na minha vida? Eu fiquei chocada do tanto de coisa que tinha acontecido. Eu não conseguia nem processar o que tinha acontecido. E aí, dessa data até hoje, foi dessa forma, acontecendo coisas e coisas e coisas maravilhosas. Em novembro, eu me senti livre, eu me senti extremamente feliz. Não era alegre, sabe? Era felicidade. Eu me senti grata, eu me senti aliviada, eu me senti leve. E aí, eu tô falando hoje porque eu quero glorificar o nome de Deus, porque foi tudo Ele quem fez. Tudo porque Ele me ensinou que Ele cura e como que Ele cura, né? E aí foi um processo. Eu não vou conseguir falar tudo aqui, né, nesse vídeo, mas também porque eu vou lembrando as coisas, né? Mas eu vou falar um pouquinho de como é que começou. Então, no 1º de janeiro, Deus falou isso comigo. E eu tava saindo de um divórcio, já ia fazer um ano, em fevereiro, né? De 2024, 25. E só que eu tava muito infeliz,
muito no fundo assim do poço, sabe? Nem lama tinha no meu poço. Muita tristeza, muita ingratidão, muita frustração. Porque já tinha um ano, sabe? E eu já tinha, eu tenho certeza hoje que eu fiz tudo para que o meu casamento não terminasse. Então, dentro do meu universo, dentro do que eu conhecia, dentro do que eu vivia, nas circunstâncias, né, que eu me encontrava, eu fiz tudo do que eu podia. Passei até dos limites, né? Mas aí já tinha um ano, né? Já tinha divorciado. Um ano eu fiquei, meu Deus, o que tá de errado? Porque, né, eu tinha que estar bem, né? E aí eu comecei a perguntar isso pra Deus, por que eu tava daquele jeito. E aí me veio um negócio que sempre, há muito tempo, anos, eu me questionava assim, o que era a alma. Vocês viram o tanto que eu tava perdida. Só que eu nunca parei pra olhar, não dei importância, sabe? Vinha assim, acho que Deus mandava, mas eu não dava importância. Aí eu comecei a pensar nesse negócio de alma, mas também não fui estudar não. Aí um dia eu fui na casa de um casal, muito assim, pessoas muito confiáveis assim. Eu falei aqui, o que que é alma? Eles são da igreja, né? Estuda a palavra. O que que é alma? E aí eles falaram o que eles achavam e tal, mas eu sou uma pessoa muito difícil assim pra... Eu preciso tirar as minhas conclusões das coisas, sabe? Sou uma pessoa bem persistente, para não dizer teimosa. Aí eu ouvi e aí eu comecei a buscar, estudar um pouco o que era a alma, tal, olhar e questionando aquilo para Deus, por que eu estava daquele jeito tão triste, por que as coisas não melhoravam. Aí um dia eu cheguei na igreja, quando acabou o culto, tinha duas pessoas bem perto do altar, estavam sentados conversando. E eu fiquei perto, acho que eu estava lendo um livro, olhando um livro. E aí eu fiquei por ali, parada assim. E aí um falou assim, soberba. E o outro falou assim, orgulho. Agora eu tô rindo, né? Aí um, soberba. E o outro, orgulho. Só que eu tenho certeza que eles não sabem que falaram isso. Sabe? Foi Deus que estava falando ali pra mim. E na hora aquilo ali me impactou. Porque como eu achava que eu tinha feito tudo no meu casamento que eu podia, naquele momento ali eu me achava certinha, né? Me achava tipo um anjo, só faltava ver as asas. E eu fiquei assim, orgulho, soberba, não é coisa boa não, pensei. Aí, gente, comecei a estudar sobre isso, o que que era isso. E assim, na internet, porque eu sou boa de pesquisa, eu sou farmacêutica e eu sou doutora, mestre e doutora em biotecnologia do agronegócio. Então, a gente sei fazer pesquisa, né? E eu aprendo muito rápido. Eu descobri que eu sou muito inteligente. Aí, comecei a estudar isso e ver que, de fato, eu era orgulhosa, soberba. E vi que também o orgulho, né, não é assim um defeito, né? Eu vi que o orgulho é um escudo, é uma forma da gente se defender das nossas feridas, dos nossos traumas, das nossas dores, né? Que estão lá guardadas lá no nosso subconsciente e que muitas das vezes estão relacionados com a nossa criança. Isso eu fui aprendendo, não sabia nada disso. E aí
Toda vez que alguém vai cutucar lá na ferida, né? No trauma, na dor, né? Você levanta o escudo, que é o orgulho, é a máscara, né? Que você coloca. No meu caso, eu nem colocava, eu usava ela direto. E para você não deixar ser machucada, né? E a soberba é quando você quer fazer aquilo que Deus tem que fazer. Quando você precisa deixar Deus fazer, né? Igual Sara, lembrei agora, tá em Gênesis, né? Deus prometeu um filho para eles, para ela e pro Abraão, né? Na época. E aí ela fez o quê? Ela pediu a Abraão para ter um filho com Agar, né? Que era a ajudante dela. Então ela ali, ela fez o que? Ela se meteu nos planos de Deus, né? Então eu fiz isso. Eu não deixei Deus agir. E eu, assim, era uma pessoa que estava conhecendo Deus já. Mas eu não deixei Deus trabalhar. Mas tá tudo bem, eu já me perdoei, porque era o meu momento, né? Eram os meus sentimentos, eram as circunstâncias, era a minha dor. Então tá tudo bem, né? Serviu de aprendizado, não tem como voltar atrás. Tá tudo bem mesmo, né? Deus já me perdoou há muito tempo, que deu o filho dele. E eu já me perdoei, porque Deus também me ensinou a me perdoar, né? Que é uma cura esplêndida assim que aconteceu na minha vida. E aí foi nisso, eu comecei então aí a aprender sobre isso, sobre o orgulho, comecei a aprender sobre a alma, que eu tinha alma, que eu não tinha alma. Gente, eu era tão confusa, tão perdida, que eu não sabia diferenciar os sentimentos. Ainda eu tô aprendendo a diferenciar os sentimentos. Não sabia o que eram os sentimentos, porque eu não fui ensinada, né? E também tá tudo bem, né? Eu me perdoo, já me perdoei meu pai, minha mãe, que era quem deveria ter me ensinado, mas eles me deram o que eles tinham, né? Então, eles me deram o máximo que eles podiam me dar. E eu tô aprendendo agora, né? Antes tarde do que nunca. E aí, gente, eu então estava vivendo esse momento de descobertas. E aí nesse caminhar aí, eu fui descobrir as minhas feiuras. Caraca, descobri minhas feiuras. Eu achava que eu não tinha feiura nenhuma, né? Eu achava que eu não tinha defeito. Eu falei, quase um anjo. E aí eu comecei a descobrir as minhas feiuras, os meus defeitos, minhas dores, meus erros. E que eu tinha que pedir perdão, que eu tinha que perdoar. E aí o negócio começou a ficar complicado, porque você pedir perdão, o negócio não é fácil, não. Só que nessa de pedir perdão, vou falar disso para vocês hoje. Acho que foi onde eu comecei mesmo assim. Eu já tinha vivido esse negócio do perdão uma vez, com a minha avó, que na verdade era madrasta do meu pai. Mas ela que meio que me criou assim, junto com a minha mãe, sabe? E uma vez a gente brigou, mas eu amava muito ela e ela me amava muito. A gente brigou e ela me machucou, me feriu. E só que aí depois de uns anos,
fiquei uns anos sem vê-la. Isso eu tinha mais de 20 anos. Eu eu me converti mesmo, né? Conheci Jesus. E aí eu fui fazer um curso chamado Veredas Antigas e falava de perdão. Eu falei, gente, eu tenho que pedir perdão à avó. Mas eu nem tinha que pedir perdão a ela porque, na verdade, eu tinha que pedir sim, porque ela me machucou, mas é porque ela não estava concordando com uma coisa errada que eu estava fazendo, que eu estava mesmo, né? Que eu estava morando com o meu ex-marido, assim, namorando, né? E eu morava no apartamento dela e do vovô para estudar, e ele ficava lá em casa, sempre. E eles não concordavam, estavam certíssimos, né? Que eu estava fazendo errado, mas eu não concordei. E aí ela teve uma atitude muito ruim, e enfim, me machucou, né? Mas ela me machucou porque eu tinha machucado ela. Hoje eu entendo isso. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz esse curso de veredas antigas, e aí eu saí de Vitória e vim na casa dela pedir de perdão a ela. Pedi perdão a ela e falei que perdoava ela também. E aí ela chorou, eu abracei ela, voltei para Vitória. Aí ela ficou doente depois de uns anos. E, e aí quando ela estava no hospital, uma hora também conto essa história para vocês também, que é muito linda, de salvação. Tenho certeza que ela foi salva. Mas enfim, eu encontrei com ela no hospital, fui vê-la, né, no hospital. E aí ela falou, Valquíria, eu quero te pedir perdão. Isso foi depois de uns 2 anos, eu acho, que eu tinha pedido perdão pra ela. E aí ela chorou, eu chorei. E ela me abençoou. Depois de uns 2 dias ela morreu. Enfim, mas aí isso tem muitos anos. Tem uns 10 anos, eu acho. Mas aí, então eu tinha uma experiência do perdão, né? Então, que eu vi ali que comecei a ver que eu tinha que começar, tinha que pedir perdão, perdoar as pessoas. Aí o primeiro foi meu ex-marido. Nossa, que difícil. Porque na verdade eu nem sabia que eu tinha que pedir perdão pra ele, sabe? Porque eu acho que eu perdoava ele todo dia. Quando a gente estava junto, porque todo dia eu acordava com a esperança de que ia ser tudo diferente. Mas quando ele dormia não era diferente. Mas enfim, eu pedi perdão pra ele, nem lembro o que, mas também nem quero lembrar também. Não é orgulho, não, é porque eu não quero mais ficar pensando em coisas negativas, mas pedi perdão pra ele. Não foi fácil. Eu lembro que eu falei, Senhor, toma posse de mim. E, mas foi o início, assim, de um alívio, sabe? Não adianta, não resolveu nada, não, mas foi desafiador, assim, pra questão do orgulho, né? Aí depois eu fui pedir perdão pro meu pai. Difícil também. Caraca, eu ensaiei muito tempo. E porque eu tinha dependência emocional com meu pai. De uma coisa que, quando eu era pequena, meu sonho era ganhar uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell. Era naquela época que passava propaganda, o povo que é da minha época aí,
que passava aquela música, que é a propaganda da Faber-Castell na televisão. Se um pinguinho de tinta caindo um pedacinho, né? Aí meu sonho era ganhar uma caixa lápis de cor de 24 cores. E aí o pai pedi ele, né? E ele, né, podia comprar. Aí ele, se você passar com notas boas, eu te dou. Aí eu passei com notas muito boas. Era excelente aluno. Pai, minha caixa lápis de cor. No ano que vem, se você passar, não sei o quê. Passei de novo, pai, minha caixa lápis de cor. Não, aí eu não pedi mais. E aí agora, quando adulta, morando perto dele, né? Meu pai só podia me dar minha caixa lápis de cor. Pensa bem, gente, até hoje. Quantos anos passaram? Uns 40. E eu ainda querendo minha caixa lápis de cor. Aí eu fui conversar com ele. Pedi perdão a ele de umas coisas. Falar que eu perdoava ele outras coisas. E falei com ele que ele não precisava me dar minha caixa lápis de cor mais. E que eu via que a questão da caixa de lápis de cor me fazia nunca achar que eu estava pronta, sabe? Eu sempre estudei, igual eu terminei o doutorado, já tem 9 anos. E aí eu voltei aqui pro sítio, depois também conta essa história, né? Eu morei em Vitória há 30 anos, na capital do Espírito Santo. Trabalhei como farmacêutica e estava estudando. Aí eu voltei para cá, tenho 9 anos, trabalho com café especial. Sou produtora de café e faço pesquisa em cafés especiais. E aí eu falei, pai, não preciso me dar minha caixa lápis de cor e eu não vou estudar mais. Eu ficava fazendo um monte de curso, gente. Curso, não, tudo foi necessário, né? Porque para aprender sobre café, né? Passei, apesar de ser da 7ª geração de cafeicultores, né? Todos os meus parentes são cafeicultores. Eu cresci, né? Vivendo nesse meio. Mas eu precisava aprender. Então, mas aí eu, porque preciso fazer outras coisas, né? Aí eu falei, pai, eu não vou mais estudar, eu já sei o que eu preciso saber, vou dar um tempo. Esses cursos, coisas assim. Agora eu vou aplicar mais, focar mais. Tá, conversei ele com ele, tudo bem, segundo que eu pedi perdão. Depois eu pedi perdão para 2 amigas de infância, uma na faculdade, uma na minha infância. Porque elas engravidaram antes de casar e elas eram minhas amigas e eu abandonei elas quando elas ficaram grávidas. E isso tem muita relação com também quando eu era adolescente, que o pai falava assim, se você ficar grávida, eu nem lembrava, mas ele avisava, né? Se você ficar grávida, você pode juntar suas trouxas, ele falava, e ir embora. E aí eu pedi perdão para as minhas amigas, eu nem lembrava disso. E eu carregando aquele peso no coração. Ela falou, nossa, nem lembrava disso. E eu contei detalhes do que aconteceu na época e tal. Ela, gente, nem lembrava. Pedi perdão para meus filhos. E tá, achei que tá tudo bem. Deus sempre pedia, né? E aí, isso me fez muito bem. Foi muito desafiador, mas me fez muito bem. Então eu te falo, peça perdão. Porque o perdão é primeiro que ele te atrapalha a se relacionar com Deus. Atrapalha, sim. Cria um bloqueio para Deus ouvir suas orações, sabe? E às vezes a gente precisa fazer orações assim, a gente precisa pedir uma cura de física, de um filho,
né? Que o filho é tudo para nós, né? E então é necessário, sabe? Pedir perdão. Tem muitas coisas na Bíblia que falam sobre isso. Não me recordo agora, mas sei que de uma delas é você que atrapalha seu relacionamento com Deus. Tem uma que fala que antes de você entregar uma oferta, você precisa, se você tiver com algum problema com algum irmão, com alguém, vá lá primeiro e resolva, depois você vem dar entrega a oferta. Então é muito forte. E o perdão, gente, não faz bem para o outro. O perdão faz bem para a gente. Nossa, tira um peso. Quando a minha avó falou comigo, ela me pediu perdão, gente, foi muito maravilhoso. Não é porque ela tá me pedindo perdão, não, sabe? Pra mim, assim, eu até falei, vó, não esquece isso. Mas é porque ela tinha me perdoado. É tão bom a gente saber que alguém perdoa a gente. Sabe? Que a gente não tá machucando outra pessoa. O nosso coração fica leve. Então, assim, é um bem que você faz pro outro, mas aqui é o bem em você. E vale o esforço, sabe? Vale o esforço. Não é fácil, por conta do orgulho. Por conta do orgulho, por isso que é difícil. Mas se você pedir a Deus, Deus te ajuda. Eu sei que eu consegui, porque Deus me ajudou. Me ajudou. Até com os meus amigos foi difícil, porque você reconheceu um erro, sabe? E você pensa que meus amigos nem tinha erro nenhum, nem lembrava. Então, presta atenção, era um peso em mim que me atrapalhava há anos. Anos. E aquilo me aliviou. Né? Eu não estava conseguindo nem dormir por conta do orgulho de falar com elas. Então, assim, poxa, eu queria poder expressar para vocês o quanto é maravilhoso por dentro, assim, que você sente depois que você pede perdão. E que você sabe também que você foi perdoado, sabe? Igual meu ex-marido, eu meio que pedi perdão pra ele, mas meio que eu senti assim, eu fiz minha parte, né? Mas eu achava que não tinha me perdoado, não. Mas eu falei, não, porque isso também tá na palavra, sabe? A gente fazer a nossa parte. E aí eu comecei a orar, pedir a Deus pra me perdoar, meu esposo me perdoar. Orei muito, 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 muito. Às vezes ainda oro, sabe? Mas estou tranquila. Já tá tudo bem, né? Então isso ainda não é a cura da minha alma. Isso minha alma foi curada, né, nesse sentido, mas ainda não é tipo a metodologia da cura que eu aprendi, né? Porque eu venci esse desafio de pedir perdão e também de estar aberta para perdoar as pessoas. E tenho tido mais cuidado também com os meus filhos, de ensinar eles. E mais tranquila, que se eu machucar alguém, existe o perdão para pedir, né? Perdão é igual a borracha, né? Para eu aprender, eu preciso ter o lápis, preciso ter borracha. O lápis é para tentar e a borracha é para apagar. Então, o lápis é a fala. Tem que falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, tem que falar não. Quem ama fala não. Também um dia eu vou falar com vocês sobre isso.
E se eu falar errado, se eu machucar, se eu magoar, eu pego borracha e uso borracha. Sabe por quê? Porque eu erro. Sou fraca, sou frágil, sou humana. Entendeu? Então eu pego a borracha e apago. Que é o quê? Pedir perdão, me explicar por que aconteceu, por que eu penso assim, por que aconteceu daquela forma, como eu estava me sentindo. Então, é assim. Depois que a gente faz, a gente aprende. É simples assim. É leve, né? Só que tem uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo. Que esse foi barra. Esse foi pouco tempo que eu aprendi. E a me perdoar. Perdoar a Valquíria. Sabia que tem que perdoar a Valquíria? Eu tenho que me perdoar. Tenho que me amar. Valquíria amada do Senhor, quem é essa? Então eu tive que aprender a me perdoar. Isso aí foi mais difícil. Mais difícil que pedir perdão para os outros. E eu ainda exercito isso até hoje. Claro que é em um ano, né, gente? Um ano é pouca coisa. Aprendi muita coisa. Eu tô até fazendo a relação aqui. Tem que dar 365, né? Vitórias. Eu acho que eu não anotei ainda nem 100. Mas, então, exercite o perdão, porque vale a pena, muito a pena. É igual leveza. Você se sentir leve, você se sentir livre. Você sentir que você é humano, que você erra e que você conserta. Então, nos próximos encontros, eu vou falar para vocês como que eu aprendi a me perdoar, ou melhor, como Deus me ensinou a me perdoar, porque foi tudo Ele quem fez. Então essa foi uma vitória assim daquelas, mas teve luta. Então eu fui curada desse mal aí, né? Essa barreira do perdão, tá? Espero ter contribuído, ajudado, certo? Um abraço, fique em paz e até a próxima.